seu celular, Rede Família, avisa os parentes, porque eu tenho uma convidada maravilhosa, e ela vai passar muita informação. Você, sua família, nós podemos oferecer muita qualidade de vida. E informação é tudo, informação com qualidade, viu? E depois você vai acessar o site da Rede Família, a receita do meu chefe lindo, Fernando Meirelles, o contato dele, tanto da nossa entrevistada também vai estar. Só que os contatos de hoje estarão amanhã, tá? Porque o Renanzinho, ele teve um probleminha de estômago, ele foi até internado outro dia e hoje ele só foi... Amanhã não, segunda-feira. Ele foi fazer a endoscopia. Então, na segunda-feira... nós não temos compromisso hoje depois dos programas? Hoje? Não. A gente ia fazer lá a sessão de descarrega, hoje não vamos, né? Vamos outro dia. Então, adoro ir lá no Yuri fazer um tira-capeta, amiga, é ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, depois dos programas, eu mesma vou colocar a receita de hoje, vou mandar pro pessoal do site da Rede Família e os contatos, tá? Então, amanhã já vai estar disponível para vocês. Você me lembra, tá, diretor? Não deixa embora não, que nas férias do Renan eu fiz um dia isso. Vou dar um beijo. Chefe Fernando Meirelles, tá, tirou a barba, tirou o bigode. Você é bonito de qualquer jeito, né? Você é um escândalo, abusado você, né? Ele põe barba, é lindo, ele põe bigode, é lindo. Ele tira, ele continua lindo. Bom... Tá, fazer o quê? É pra quem pode, né? Não é pra quem quer, então vamos fazer o quê? Ô, chefe... Que delícia. Você só faz coisa gostosa. Tem coisas que eu amo aqui. Esse prato, essa receita tem uma história engraçada. Conta. Essa receita é uma receita italiana, mas eu, quando estava, no período que eu passei na África do Sul, em Cape Town, eu fui dar uma aula demonstrativa no Le Cordon Bleu, lá da sala da África do Sul, em Cape Town. E eu esqueci o nome da batata. Eu não lembrava. Aí eu peguei Fantasy Potato e ficou Fantasy Potato. Batata fantasia, que é mais ou menos, lá, né? Que é mais ou menos mesmo, porque ela na verdade é batata, você vai perceber que é pura batata, mas ela vem toda maquiada, toda produzida. Que bacana, né? E sabe, eu fico imaginando você lá, é um orgulho para nós, os nossos chefes, né? Ele já deu aula lá, você imagina só. E é uma honra, e o pessoal gosta, né, dos brasileiros, gosta. Das receitas. Eu acho que tem essa coisa, como o brasileiro lida com a comida, é diferente, né? E o que mais o pessoal tinha mais de curiosidade na nossa culinária, chefe? Então, acho que era mais a forma das técnicas mesmo, né? Muito, porque naquela época o que estava sendo muito divulgado era a técnica, que faltava, as técnicas, que é essa mistura toda, porque cada lugar tem uma técnica diferente, e isso que é a maravilha da culinária, né? Isso você falou da Itália, lembra, minha amiga mora na Itália, quando ela chegou lá, isso tem muitos anos, na época não tinha leite condensado, eu pus no correio, nem sei se podia chegar, que tem coisa que não pode mandar, né? E ainda é assim, muda os ingredientes? Não, existe algumas diferenças, mas hoje é mais fácil encontrar, né? Tem muita loja com exportação. E você adapta também, você vai adaptando. Aqui, qualquer receita que a gente traga para cá, de uma certa forma, a gente tem que adaptar também, né? Não, mas a Fantasy Potato com macarrão cabelinho de anjo. Então, olha que interessante. O bolinho em si, quando eu fizer, vocês vão ver que é pura batata. Tá? Aqui é o cabelinho de anjo e aqui é a farinha de trigo. Eu não posso com glúten. Não tem problema. Toca por amido e por bifu. Bifu. O bifu, aquele japonês. Aquele japonês, que é o de arroz. De arroz, né? Entendeu? O macarrão de arroz. O macarrão de arroz. E bifum. Eu também, você não sabe como eu chamo as coisas. Abafou o caso, isso deve ser problema. Energia minha aqui, é o que faz todo mundo ficar confuso. Né, Renan? Né, Cezinha? Aliás, tá tocando telefone aí, hoje estão tirando sarro do coitado do Renan. Pô, o Renan, ele veio cobrir uma emergência, e ele faz a Marielle Jacom, das 11, aí ó, vai lá. Tem daí, Renan. Aí, gravaram esse toque de telefone para tirar o sarro do Periquito. O Periquito trabalhou há séculos aqui com a gente. É que esse não é horário habitual dele de trabalho. Falaram, precisam de você em Campinas. O bichinho veio voando. Quase, né? Ele é Periquito no apelido. Veio pra cá, não deu nem tempo de desligar o telefone. Que maldade! Eu te amo, viu, Periquito? Eu tava com saudades.
Ó, então, e aí o cabelinho de anjo pelo de arroz. É, justamente pelo arroz. Isso para quem tem problema com glúten. Esse eu prato tenho, mas eu não como usar... todo dia. É, tem isso também. Né? Esse é um prato que pode ser uma guarnição, usado como guarnição, para acompanhar uma carne com molho, alguma coisa assim, ou mesmo como petisco. Ai, eu vou hoje servir como petisco. Adoro. Com um molhinho especial, que um dia eu venho só para ensinar esse molho. Eu sou apaixonada nas coisas que você faz aqui. Eu não fui viajar, ainda tenho que levar suas encomendas para minha cunhada e para o meu irmão, viu? Certo. Eles adoram. Gente, eu não tenho doença celíaca. Eu tô lá 5 pezinhos no vermelho. Mas eu não como todos os dias. Aqui, Flor, você experimenta. Eu experimento um pouco, não tem problema. Mas quando eu gosto do chefe, eu levo marmita para casa, não levo? Verdade. Porque, gente, um prato assim você faz é uma delícia. De vez em quando, tenham hábitos saudáveis e faça as delícias de vez em quando. É por isso que a gente traz de tudo aqui no nosso programa. Ó, gente, hoje nós vamos falar sobre a reabilitação para crianças com paralisias cerebrais. São muitas, gente, paralisias cerebrais, síndrome de Down e autistas. Você que está em casa, olha, eu tenho um sobrinho, eu conheço alguém que tem, liga correndo para essa pessoa, fala para sintonizar no nosso canal, entra no site da Rede Família, você vai ver onde que é as parabólicas, porque geralmente os caras não, desculpa, o técnico, ele não programa a nossa emissora na antena parabólica, mas entrando no site, você vai ver o número, você digita na sua antena parabólica, dá o enter, ele já entra a programação da Rede Família, é todo o Brasil, gente, e também tem um aplicativo no celular, Rede Família, você pode aí se falar para a pessoa. Então, síndrome de Down, autistas, você vai ver sua paralisia cerebral. Essa entrevistada ela é maravilhosa. Se você conhece alguém, pode mandar pergunta, você pode participar com a gente no nosso WhatsApp, que tal? 999045617, manda sua pergunta, suas dúvidas. Se quiser, não precisa falar o nome, fique à vontade. A minha entrevistada de hoje, ela é fisioterapeuta com experiência na área de fisioterapia neurofuncional, adulto e infantil, viu, meus amores? Com atuação clínica e acadêmica com mestrado em ciências médicas. Por isso, com muita honra e muito orgulho, vou receber a Ellen Torello. Vem pra cá, minha linda, seja bem-vinda. Obrigada, de novo. Eu já falei com ela rapidinho na maquiagem. Obrigada. Hoje o Renan não tá aí, é rapidinho, né? Nem conversei com você, mas não tem problema que a gente... Eu gosto, Ellen, a Iris tem um dom de fazer um ótimo programa, e o meu dom é de sentir o que o telespectador gostaria de saber. E Claro. o Renan fala com algumas telespectadoras no WhatsApp, e ela já antecipou umas perguntas. Que bom. Então que bom. a gente tem um pouco de tudo aqui. Seja bem-vinda, viu, Ellen? São muitas crianças, porque quem não vivencia a situação, que eu não vou falar que é um problema, para muitos é dificultoso, é muito difícil, gente. Mas se o pai olhar isso como uma bênção, uma oportunidade de fazer o maior bem por um ser humano, porque você abdica de muitas coisas na vida, um parente. Então é uma oportunidade rara de evolução. São muitos os casos aqui no Brasil, minha querida. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço estar aqui e ter essa oportunidade de esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Sim, nós temos uma estatística bastante grande, Flor, hoje, né? E dentro do rol da estatística dos portadores de necessidades especiais, o que vem linkado em primeiro lugar são os deficientes visuais, né? Que é a maior porcentagem que nós temos hoje no Brasil. Né? Em seguida nós temos as deficiências auditivas, né? E em terceiro as deficiências físicas, né? Que estão associadas ou não a deficiências visuais conjuntas, né? Com comorbidades. Isso. Entendi, pode ser. E hoje a estatística mais assim alarmante que nós temos hoje, né? Tanto no Brasil como no mundo, é a estatística em relação às crianças portadoras de autismo, né? Do transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. Né? Então hoje nós temos no Brasil aproximadamente cerca de estimado 20 milhões de portadores, né, dentro do transtorno do espectro autista. Então são estatísticas bastante alarmantes, né, que fez com que a área de reabilitação evoluísse muito. Então, ajudando, então os demais que estavam numa estatística até menor, né? Isso, então assim, hoje dentro da área da reabilitação nós tivemos um grande avanço desde a partir do ano de 1999, 2000, com o avanço, né, da neurociências,
né, que aí entraram outras técnicas, outros métodos para estar auxiliando esses portadores de necessidades especiais. A gente chegou há pouco tempo a falar de um trabalho de neurofeedback, que a criança trabalha com o cérebro e faz o joguinho se mover. Isso. Muito bacana, que isso não existia, isso é maravilhoso, né? E a gente viu que a técnica foi além num comercial de televisão, tetraplégico, né? Que ele não se movimenta, pilotou um carro de corrida, um ex-piloto. Então, só com a mente. Então, a neurociência realmente avança cada dia mais e muito a se descobrir e fazer, né? Bastante. E me fala uma coisa, Ellen, as patologias, assim, porque eu trouxe muitos neonatal, médicos nessa área, eu falo, a gente consegue identificar no nascimento, quando que começa a apresentar o Down, o autismo, porque eu não conheço, eu conheço crianças maravilhosas, antigamente tinham qualidade de vida inferior, hoje vivem-se adultos, no caso do Down. Então, com uma reabilitação, tratamento correto, tem uma vida social normal e é feliz no caso do Down. O autista muda isso? A criança que tem a paralisia, como que são os tratamentos, como que são feitos os trabalhos com cada tipo de criança ou adulto? Brevemente, né, o diagnóstico, né, ele depende da patologia, né? Por exemplo, no caso de crianças com paralisia cerebral, o início ele pode ser tanto na vida intraútero, no momento do parto ou mesmo na vida pós-parto. Já identifica. Né, você já consegue identificar por causa de uma anóxia. O autismo, no momento do nascimento, você não consegue identificar. Você vai perceber alguns sintomas dessa criança estar dentro do transtorno do espectro autista. Hoje a gente considera bastante precocemente em relação a alguns anos atrás, que é hoje por volta de uma criança de um ano e meio, você já consegue começar a identificar alguns sinais e sintomas clínicos, como um problema na comunicação, na interação social, no próprio desenvolvimento motor, né? No caso da síndrome de Down, existem sim alguns exames que são feitos durante a gestação, né? Como por exemplo o morfológico, né, que dão indícios que essa criança pode ser portadora da síndrome de Down. Mas também tem muitas mães que fazem todos os exames, né, durante a gestação e não é identificado, né, e essa criança nasce portadora, né, da síndrome de Down. E como eu falei, a reabilitação hoje ela tem que ser iniciada precocemente. Uma vez que essa criança é detectada com alguma disfunção, ela tem que ser encaminhada para a equipe de reabilitação quanto antes, né? Que seria para fisioterapia, para fonoaudiologia, terapia ocupacional. E a família, não podemos esquecer da família, ser acompanhada pela psicoterapia. Peraí que nós já vamos falar, porque a família é importante. Porque é a família que vai fazer essa criança ver a diferença dela como algo que ela recebeu e que ela pode ser uma criança fantástica. Né? Saber lidar com a criança, saber o que sentir, o que falar e saber como continuar a fazer o que é feito na reabilitação. Quanto mais cedo, então a família, mas os que ficam mais com a criança, ou todos é importante passar com os psicoterapeutas para saber como lidar com tudo isso, compreender melhor, como agir. Então, a gente considera, né, a família, né, os pais e irmãos, né, porque a gente sempre tem uma história, né, aquela pessoa que engravida, a mulher que engravida, ela tem um sonho, como se fosse chegar na Itália. Verdade. E de repente ela desembarcou, por exemplo, em Amsterdã, que é outro país. Mas ela tem que aos poucos saber descobrir qual que é a beleza de Amsterdã, né? Então a gente tem vários bela ilustração, bonita. E a gente tem, esses pais, eles têm que ter uma fase da aceitação primeiro, né? Porque a partir dessa aceitação que a gente vai conseguir que esses pais tenham aderência ao tratamento. A gente sempre coloca que o tratamento de uma criança especial, ela é baseada 50% nas terapias e 50% na família, né? É um trabalho conjunto. E se uma das partes falhar, essa criança não vai evoluir, né? Então, assim, é extremamente importante. Trabalho em conjunto mesmo. Isso. Isso é fantástico. Existe algum... uso as terapias que são feitas para estimular a audição ou a fala, como
você mesma falou, querida, mas existe também a área medicamentosa, entra no tratamento também ou não precisa? Ou vai de caso a caso? Sim, depende, né? Depende do caso das crianças. A gente tem muitas crianças com paralisia cerebral ou não necessariamente associada à paralisia cerebral, por exemplo, tem casos de convulsões. Né? E as convulsões as crises epiléticas e convulsões são muito ruins, porque elas acabam a cada crise degenerando um pouquinho o cérebro, matando um pouquinho dos neurônios, né? E essas crianças fazem uso de medicações. E essas medicações nem sempre elas são adequadas, elas se adequam, elas duram o efeito por um tempo, depois eles têm que mudar novamente. Né? A gente tem medicações, por exemplo, para crianças que são muito rígidas, muito espásticas. Essas medicações têm que entrar para poder relaxar mais essa musculatura. Tem medicações novas, por exemplo, nós temos uma patologia bastante séria, uma doença degenerativa que é dada na infância, que é a amiotrofia espinhal, que é a AME, né? Uma doença bastante séria. E existe uma medicação agora que está vindo para o Brasil, que é o Spinraza, né? Que está no processo com a Anvisa ainda, mas é uma luta dos pais. Eles só estão conseguindo trazer essa medicação para os filhos via judicial. Né, porque ainda existe uma luta entre o Ministério da Saúde e a Anvisa para a importação dessas medicações. Mas não tendo, você que tem em casa, vai na justiça gratuita, você tem direito de ter isso. Então, você entra com uma ação, tendo a opinião médica dizendo que precisa, o governo é obrigado, ele comprar o remédio e trazer para o seu filho, tá? É um direito. Pode ir na casa dos advogados, que é na OAB, e você terá justiça gratuita se não tiver um advogado, tá bom? Então você terá a medicação, é importante isso, né? É bom para as pessoas, é complicado isso, mas um dia a gente vence a burocracia, a barreira, e tudo são as empresas que não tem aqui no Brasil, não permitem, né? Isso é triste, mas ainda seremos um país para o bem de todos. No caso, eu falei da medicação. Quais os tratamentos que nós vemos de reabilitação para o autismo? Qual que é claro, a paralisia cerebral eu vejo que é a mais complicada de lidar. Eu lembro que eu estava no Teleton e tinha uma criança, tem umas que tem total e não consegue se expressar, mas elas estão ouvindo, elas sabem, elas sentem. E eu lembro que eu fiquei conversando com uma criança e brinquei com ela. Ela abriu um sorriso, porque ela não conseguia segurar a boca, né? E a reabilitação vai melhorando a qualidade de vida dessa criança e da família. Fica mais fácil ela se comunicar, você entender seu filho. Porque é muito difícil quando você não compreende. Então, se você está aí assistindo, tem alguém, fala aqui com a gente, pode fazer uma pergunta, pode dar seu testemunho. Vai ser muito importante, viu? Porque a gente sabe da sua luta. É realmente muito difícil, mas seja como um presente. Um presente. Deus nunca desejou isso para a criança, mas eu tenho certeza que aquela alma veio com uma experiência para a gente ser maiores e melhores e para poder estar junto ao Pai. Porque essa vida aqui é só uma passagem, viu? Carro, dinheiro, nosso trabalho, tudo isso é uma diversão, é uma ocupação do nosso tempo. Mas nossa real missão aqui, verdadeiramente, é evoluir enquanto almas e espíritos para ter um objetivo só, que é chegar ao reino do Pai, viu, meu amor? Então, eu te agradeço por você ter esse carinho. E eu vejo o amor dos pais que tem com essa criança. E ela riu para mim, foi uma menina. E eu fiquei tão feliz. Eu fui, dei beijo, ela babou. Eu falei, quem tá aí? Baba de amor, adoro. É gostoso isso. É assim, né? O trabalho de reabilitação, eu falo que eu acho que os profissionais que trabalham com reabilitação, eles são especiais também, né? Porque exige é o primeiro que vai começar a lidar com tudo isso. E muitas vezes, Flor, assim, às vezes o diagnóstico, o prognóstico dessas crianças é passado pelos próprios profissionais, não necessariamente pelo médico, às vezes. Às vezes os pais chegam pra gente, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, muitas vezes sem entender o que está acontecendo, o que significa aquele diagnóstico. Né? Muitas vezes eles vão ao consultório e é dado um diagnóstico, mas não é colocado não é completo. Quais são as capacidades dessa criança, o que não é. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe uma criança é você fazer uma boa avaliação, né, das diferentes áreas e detectar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Mediante a isso, a gente vai estabelecer o tratamento. As linhas de tratamento hoje, ou seja, a gente tem várias bases teóricas, né? Mas os profissionais que atuam dentro da área de neuroreabilitação, eles têm que ser profissionais que estão capacitados,
né, especificamente em alguns métodos, por exemplo, o método neuroevolutivo Bobat, que é um método que trabalha muito com o desenvolvimento, né, então a gente tem que ter essa formação, por exemplo, a integração sensorial, o método Iterasult, né, são métodos específicos para trabalhar com as crianças. Você tem que entender muito bem e saber lidar com o método e a criança. A criança. E hoje, assim, a literatura está trazendo muito e a gente tem praticado muito a questão dos intensivos, a frequência e intensidade do tratamento. Então, a gente tem alguns tratamentos que são considerados intensivos. Então, a criança fica conosco 3 horas por dia durante um mês. Então, é um intensivo. Peraí, calma que eu quero saber tudo. Nós pusemos o telefone da clínica e nós vamos pôr várias vezes. Por quê? Você, mãe, pai, tem que trabalhar, tem que fazer tanta coisa. Muitos pais deixam o trabalho. Mas, mesmo assim, você hoje, nós vamos passar o máximo de informação para que você, aí do seu estado, da sua cidade, que pode vir, pode entrar no site agora, conhecer sobre o trabalho, porque você também pode buscar profissionais. Às vezes você está na Paraíba, mas você pode trazer o intensivão, ficar 3 dias aqui, nós vamos saber sobre isso. Porque o ganho que você vai ter, você vai passar, você e a família, com os profissionais, aí vai ter qualidade de vida para todos. Olha, o chefe Fernando Meirelles está aqui, mas ele está com uma agenda bem apertada, porque o sócio dele está fazendo curso, né? Cursos para melhorar ainda mais aquelas delícias que vocês fazem, está aprimorando, ele gosta muito da área de doces, e o chefe está bem atribulado. Mas você pode segui-lo nas redes sociais. Se você falou, olha, Flor, nesse é aquele chefe que faz as postilas, que manda pro Brasil inteiro de receitas? Receitas só de sopas, caldos, molhos, massas, o que você quiser. Entre em contato com o chefe Fernando Meirelles, tá? Para encomenda você segura aí, né? Que você tá meio perdido, tá meio apertado, né, chefe? Mas aprenda essa delícia com ele. Evento você tá fazendo ou vai fazer quando o Vitor voltar, ou você ainda dá para fazer? Não, só o semestre que vem mesmo. Só o semestre que vem, tá, amiga? E ele vem aqui por amor a nós. Ah, com certeza. Então vamos fazer a nossa receita. Então, só para explicar, bifum, ao invés, para quem tem problema com glúten, aí farinha aqui de o trigo, amido. aí amido. Mas por quê? Porque isso é externo à massa. A massa vai ser pura batata. Tá? Por que eu digo isso? Porque a rede social às vezes é cruel, né? Então nós viemos aqui, nós apresentamos o Banana da Terra, aquele nhoque maravilhoso. Aí houve uma seguidora que trocou todas as farinhas. Usou farinha de arroz, usou até polvilho no lugar. E, obviamente, que não deu certo. Mas ela atribuiu a receita. Ela falou, a receita do chefe não deu certo. Então, eu expliquei para ela. Né? Expliquei para ela e explico aqui de novo que tem receita que dá para substituir, tem receita que não dá. Às vezes até consegue substituir, mas tem que testar muito. Tem que ver se o sabor fica bom. Se você pode arriscar fazer e ver se fica bom. Perfeito. Igual não fica, né? Mas uns pratos ficam muito bons, outros não, como o da Banana da Terra não dá certo substituir, então. Até por amido de milho dá certo, mas tem que também testar antes, né? Mas de vez em quando, né? Eu sei lá, eu não vejo problema, eu não acredito. Agora, se você for comer sempre, aí sim, uma pessoa que tenha problemas, mas esporádica não. É que nem agora, por exemplo, na história do tempero. Eu quis trazer o tempero original que é usado nesse prato, que é sal, pimenta do reino branca e salsinha. É só isso. Eu, quando quero variar, eu faço com páprica para dar cor ou com açafrão para ficar amarelo. Sabores, aí eu vou misturando, mas a receita original é pimenta do reino branco, sal e salsinha, tá? Eu vou só por aqui, você vai usar a caminha aqui, só pro Cezinha ter uma imagem boa do que você vai fazer. O que você vai fazer, chefe? Aí você aqui eu vou temperar a massa. Quer dizer, a massa então é o seguinte, é pura batata. Eu cozinhei a batata, amassei ela quente. Eu tenho que amassar ela quente. Senão não consegue mais. Para poder soltar toda a água, né? Espera esfriar, ela fica bem firme. Tá? Então aqui eu vou acrescentar salsinha só. Cebolinha eu não posso acrescentar, porque cebolinha solta muita água, tá? Então só salsinha. Só salsinha. Aqui o sal, que é a gosto. Eu coloquei aí mais ou menos uma colher de chá. Tá bom, salzinho a gosto, gente. Deixa eu pôr nesse aqui que eu acho que cabe melhor a pimenta do reino, que também é a gosto.
Eu dou uma caprichadinha porque como eu vou usar ele como... E a branca, ela não é tão indigesta quanto a preta. E como ele vai ser uma entradinha, né? Um petisco, então não tem problema. Gostoso, adoro petisco, gente. Ó, a massa tá pronta. Então, quer dizer, é batata. Gente, não tem mais nada. Bom que tem que esperar esfriar. Eu adoro. E eu gosto de massa com batata. Gente, agora, a única coisa tem que ser só tempero seco. Tá. Não então, pode ser nada que solte água. Nada. Então que o chefe, quando ele quer, ele põe açafrão da terra, põe algumas páprica, às vezes páprica picante para ficar mais picante. Ai, fica lindo, chefe. Tá vendo? Eu adoro salsicha. Fulano, massa batata, esfriou. Tá. Temperou só com tempero seco, sal, pimenta do reino e salsinha. Ficou linda, ficou uma massa linda, mas já firme. É uma massa, ó. Ela nem gruda na mão. Não, tá não gruda mesmo. Ó. Olha, gente, presta atenção. O recheio, aqui eu estou sugerindo que é o oficial, que é o gorgonzola, mas pode ser substituído inclusive por carne moída, mas aí você tem que fazer tipo uma massinha de carne moída. Da liga, não pode estar soltinha. Justamente. A gorgonzola dá um sabor. Faz isso. Ai, que delícia. Essa é a primeira etapa. Você cozinha a batata com sal? Com um pouquinho de sal ou não? Não, eu prefiro aqui nesse caso finalizar na hora. Tá bom, pusemos só na massa pratos, na hora. Eu prefiro finalizar na hora. Ai, que delícia, chefe. Fiz isso. Vou enrolar tudo isso aqui, porque nós vamos fazer uma festa aqui hoje. Vamos, que o pessoal adora. E passo na farinha de trigo. Ai, gente. Depois que eu passar na farinha de trigo, aí na próxima vez que você voltar, eu vou te ensinar. pouco, né, para fazer o restante. Mas se você falar, Flor, não, o meu médico proibiu, aí você substitui, que nesse caso não atrapalha. Sabe quem está assistindo o programa e está adorando a nossa entrevista? Ele é de Rio Preto de Simonésia. Rio Preto de Simonésia, em Minas Gerais. Mas muito obrigada. Ele falou que o programa está 100, que ele está adorando. Obrigada, viu, meu amigo? Eu espero poder ser útil com esse programa. Certo? Super abraço. Você vai adorar, Moisés. Ó, essa receita você faz, hein, amigo? Você faz. Aliás, não, eu já estava saindo, eu tô aqui. Pode fazer, então, o que nós vamos fazer? Inclusive, quem tiver um bar, por exemplo, quiser colocar... O que ele vai fazer com o petisco aqui? Isso aí é a finalização, vocês vão ver que maravilhoso. Olha, cabelo de anjo, ou então você pode usar o bitufo. Mas, amiga, bitufo, tá vendo? O que é bitufo? É aquele negócio de limpar dente, sabe? Bitufo é aquele negócio de limpar dente. Pronto, olha. Só Jesus na causa, viu? Tá vendo, Moisés? Aí é assim mesmo, é bitufo, aí você vai ter um negocinho cheio de coisa lá pra limpar dentro. Como que é bifu? É aquele macarrão japonês. O de arroz. É o bifum, nem sei como pronuncia. Olha, o interessante é que fiquem todos do mesmo tamanho, né? Certo. Então eu, por exemplo, quando tem que fazer em produção grande, a gente põe uma balancinha do lado e vai pesando pra bolinha poder por bolinha, mas é a forma de manter o padrão. Bonito, ficar num padrão. E aí você cobra o certo do cliente se você for vender, se você for trabalhar com isso, para que não tenha um mais pesado que o outro, você seja justo e ambos, né, seja uma coisa que uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Como é uma massa que não tem farinha, que é só pura batata, então é muito delicado, tá? Então delicado na hora de enrolar, delicado na hora de empanar, pode ser de fritar, tudo muito delicado. Tem que ter delicadeza. Agora você vê, aqui não tem, eu acho que tem no máximo umas 700 gramas, não, até aí, umas 600 gramas. Vai render bastante. Vai dar muita bolinha. Nossa, todo mundo gosta aqui, viu? O Periquito tava com saudade da cozinha, não tava, Periquito? O Cezinha come, não tem leite, Cezinha come. Cezinha só tem problema com lactose. Tem um queijo dentro, Cezinha. Fazer uma sem queijo, hein, Cezinha? O Periquito come dele, né, Periquito? Né? O Cezinha não pode nada que tenha lactose. Mas ele come aqui, quando não é, ele vem e degusta. O Geraldo é o único que é difícil. Às vezes eu vejo ele comendo entre uma coisa, outra, porque termina o programa, já tem que desmontar, porque tem outro vivo. Aí outro dia eu vi ele comendo, ele colocava, levava uma poltrona. Não dá tempo de nada. O Geraldo, assim, e ele é maravilhoso, viu? E a gente aproveita, né? Justamente. Os meninos também, quando dá, todos nós degustamos. Então, eu tomo sol, o sol para secar a pele, eu passo na mão, nos joelhos, nos cotovelos e aqui, porque, né? Um creme potente como um creme não, uma loção. Beijo, Heloísa Medina. Estamos hoje, se você ligou a televisão,
recebendo a Ellen Torello. Nós estamos falando sobre, se ligou à televisão neste momento, da reabilitação de crianças com paralisia cerebrais, síndrome de Down e autistas. Talvez você não tenha nenhum parente, mas talvez você conheça alguém. Informação é tudo. Quando você leva até alguém, você pode ajudar. Você estava falando que, porque nós temos o Brasil todo assistindo, você tem um intensivão que melhora muito e os pais podem vir de fora fazer esse intensivão na de verdade, 3 dias. assim, né? Não é só nós, né? A literatura a reabilitação, né? A reabilitação hoje mundial e no Brasil, baseada na literatura, tem colocado que a frequência e a intensidade do exercício tem um resultado muito mais rápido e muito mais eficaz na funcionalidade. Então hoje, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral, que tem atraso motor, crianças com depende da síndrome, elas podem estar realizando um intensivo, que é chamado TheraSult, que é um intensivo que a criança fica 3 horas por dia, né? Existe um equipamento especial e durante um mês, então são 60 horas. Ela cumpre esse intensivo em média 3 vezes ao ano. E aí ela continua, assim que ela acaba o intensivo, ela continua nas terapias dela, né? Mas ela faz o intensivo. E também tem, por exemplo, hoje nós acabamos de desenvolver um intensivo em integração sensorial. Né? A gente sabe que as crianças que estão dentro do espectro autista, elas têm muitas dificuldades, como uma dificuldade de comunicação, de interação social, dificuldade no toque. Muitos deles têm dificuldades na alimentação, né? E nós desenvolvemos agora também, baseado na literatura, um intensivo para essas crianças. Né? A gente tem recebido crianças do Brasil todo e muitas vezes elas vêm para avaliação e procuram pelo intensivo. Né? Então a gente sabe que existe um resultado muito positivo e funcional para essas crianças. Eu vi, falando do filme, que cada criança com autismo aprende a se comunicar de algum modo. Porque como é que você vai saber? Às vezes ela se comunica, às vezes ela fica no mundinho dela, não gosta que toque, então tem que chamar para comer, tem a higiene pessoal da criança. Então, um pai que está passando por isso pela primeira vez, talvez você já conheça, você já se adaptou, mas você ter, além desse, porque o que eu falo dos pais e a família, se eu fosse uma mãe, eu iria me programar, ligar para a clínica, saber como eu faço, para fazer esse um mês, ficar aqui. Hoje em dia tem lugares populares que você possa vir, acompanhar e ficar com a criança. Por quê? Porque você vai ter um mês desse tratamento, você vai chegar em casa com muitas ferramentas para continuar a sua vida e voltar todo ano. E aí você vai vendo a melhora do seu filho. E quanto mais cedo, ou da sua filha, melhor, né? Quanto mais cedo você iniciar, né, a avaliação e o tratamento, né, é lógico que para você fazer os intensivos você tem que ter alguns requisitos, né, você tem que ter alguns itens que determinam que a criança tem indicação ou não para fazer os intensivos, né, tanto dentro da parte de reabilitação física quanto da parte de integração sensorial, né, mas a gente tem trabalhado muito nessa linha porque a literatura tem nos colocado isso. E você fez uma colocação bastante importante, que hoje o diagnóstico da criança dentro do espectro autista está muito precoce. Então hoje acho que a gente evoluiu bastante, a medicina evoluiu bastante para esse diagnóstico. Né? Tá saindo um trabalho muito interessante nos Estados Unidos agora, que eles entrevistaram em média 400 adultos hoje que são portadores, estão dentro do espectro autista. Olha que bárbaro. E esses adultos, eles estão referindo, né, os tratamentos que eles passaram durante a vida toda deles. Olha que bárbaro. Então, o que eles sentiram de positivo, né? Então, foram várias linhas de tratamento. Como que esse tratamento afetou esses pacientes hoje, que são adultos e têm essa comunicação. Né? Então, assim, isso vai nos ajudar muito a estar reanalisando os nossos tratamentos, né? A estar pesquisando melhor e sabendo qual é o efeito deles nessas crianças. Né? Então, a gente tem que estar estudando muito, porque cada criança, mesmo que ela tenha um quadro, né, dentro do espectro autista, de paralisia cerebral, são seres únicos. Cada um tem a sua individualidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho crianças com paralisia cerebral que têm muito mais dificuldade motora do que uma dificuldade cognitiva ou uma dificuldade de comunicação. Eu tenho crianças dentro do espectro autista que têm uma dificuldade muito mais visível
na parte de interação social, mas não de alimentação. Ai, que então, bom. assim, cada indivíduo é um indivíduo. É verdade, pode ter as várias situações ou uma ou outra, né? Mas e é bacana essa pesquisa, né? Saber que eles fizeram e puderam comunicar para é um relato pessoal. Fazer um relato muito bacana, porque nós que não vivenciamos não temos ideia do trabalho árduo, mas que vocês são anjos e é bacana porque nós estamos tendo acesso, mas aqui nós somos muito abençoados com essa clínica, então é bom você pode entrar no site, pode perguntar, você participa se quiser pelo WhatsApp, não precisa dar seu nome, pode mandar, que nem o Moisés mandou um grande elogio, obrigado Moisés, porque talvez nós não falemos com todos, mas todos podem conhecer alguém que saiba o que precise e passar a informação, falar, olha, eu não lembro direito, eu vi a entrevista, vai estar esse programa disponível também no nosso canal do YouTube da Rede Família e você pode estar através de segunda-feira indicando para a pessoa, você manda o link, você pega o programa, anota, a gente está pondo por data, eu não pus por nomes de profissionais, eu vou ver se eles fazem isso e aí eu vou passar toda a agenda para eles de quem está, que aí ficar pelo profissional, mas pela data é fácil, você vai lá, clica, vê, o programa ok, aí você já vai lá no compartilhar e já manda para o contato para a pessoa conhecer, estudar, porque a informação e tudo isso é o amor ao teu. Quem mais está gostando do programa aí? A Fátima de Sorocaba também está nos assistindo e está gostando muito do programa. O Iris, ela mora na Fazenda Ipanema. Beijo, Fátima. Um beijo para o Moisés, que eu não mandei também, né? No caso eu tenho um filho ou autista, ou com síndrome de Down, ou com paralisia, eu nunca fiz nada e vi a entrevista na Flor. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Eu ainda posso recorrer ao tratamento? Sim, né? É o que a gente fala, né? A gente tem sempre que buscar os pontos fortes, né? Assim, antes a reabilitação ficava muito voltada no que o paciente não fazia, né? Hoje nosso foco está mais assim, o que ele já faz, mesmo que seja o mínimo. Né? Nós tivemos pacientes que eu recebi, por exemplo, com 17 anos, né, com deformidades instaladas já, mas a família tinha muita dificuldade, por exemplo, em trocar, em dar banho, né? Então, assim, nós fizemos todo um trabalho dentro da funcionalidade, no sentido de facilitar a família a trocar, a sentar melhor, né? Era uma criança que sentava, não conseguia sentar 90 graus numa cadeira, isso dificultava o banho. Muito. Com o trabalho nós conseguimos melhorar isso, melhoramos o ângulo do sentar dele. Então hoje ele senta 90 graus, é mais fácil para você fazer uma higienização. Pra família é como ganhar na loteria. Sim. É difícil, viu, gente? Né? Então, assim, não tem aquela história, não tenho mais o que fazer, eu não vou procurar ajuda. Não, a gente sempre tem que procurar ajuda, porque sempre há o que fazer. Então, o nosso objetivo como reabilitador é buscar os pontos fortes, né, para explorar mais. Porque eles têm técnicas, estudos para isso e, acima de tudo, o amor. Porque eu tô rouca, gente. É tanto choque térmico. Voltamos com o Versátil Atual pela sua Rede Família de Televisão. Hoje recebendo na cozinha esse chefe que a gente tem amor, tem carinho, que ensina todos os tipos de alimentos saudáveis, gostosos, veganos, naturais, gostosos como esse. Não tem limite pro chefe Fernando Meirelles. E ele tá ensinando, como que é o nome da receita mesmo? A receita italiana? Fantasy Potato. Fantasy Potato. Porque ele lá na África, né? Ele esqueceu o nome da batata e falou Fantasy Potato é o nome do prato. Pronto. E aí ficou. Como seria? E ficou ótimo, que tem o seu jeito. Bom, então aqui eu já enrolei elas recheadas com queijinho. Passei só por fora essa farinha de trigo. Senão ela desmancha na hora justamente. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Oh my God, ele tá quebrando o cabelinho de anjo. Eu tava achando que o negócio eu tô curiosa, porque o que nós vamos fazer com isso? Tô muito curiosa. Tá vendo? Quebro tudo, né, grosseiramente. Não é pra ficar muito... E fica lindo. O grosseiramente no cabelinho de anjo fica lindo. Ok. Tá? Feito aí. Agora vamos começar, ó. Passo no ovo. Que legal! Adorei! Agora entendi o que você vai fazer com o cabelinho de anjo. E
eu que pego bonitinho. aqui, olha, Peraí, que eu vou até faço? lavar minha mão. Gostei, vou ajudar a passar o cabelinho de anjo. Peraí. Aí eles não gostam que eu fico de costas, daqui a pouco ela vai falar do meu Eu corpo. aperto, ó. Você tá falando comigo aí pra mim testar? Ah, você aperta delicadamente. Ah, não dá pra ouvir sim. Ai, que lindo. Então, peraí, você passa lá e eu passo aqui. Peraí que eu estou... Deixa eu secar um pouco, que eu passei o álcool gel, lavei a mão com o álcool gel. Deixa eu te... Já tirei. Que legal. Ele fez, é delicado, Justamente, né? aí, isso aí mesmo. Aí, porque ele já enrolou delicadamente, amiga, só que o dele ficou bonito. Não, o meu também vai ficar bonito. Vai ficar Vai assim. grudar, porque o do chefe sempre fica mais bonito que o da gente. Aí tira o excesso? Tira o excesso. Ah, tá bonitinho. Tá bom, Tá chefe? ótimo. Ó. Aí, mas ele é muito legal, uns que ficam maiores, outros menores. Que bonito, imagina isso, frito, que delícia. Fica lindo. Nossa, macarrão com cabelinho de anjo, gente. Isso com uma guarnição, por exemplo, com filé mignon, um molho de pimenta verde, assim, acompanhando, fica fantástico. Agora, com petisco, é fantástico também. E é barato, é um petisco de custo-benefício bem baixo. Então, Olha que bárbaro, é mesmo. E é uma coisa que ninguém vê por aí, né? não. Ninguém vê isso por aí. Olha, Antigamente as pessoas não passavam muito receita, né? Não. Essa era uma receita Falava bem receita. escondida. Então, lembra que você deu a Mas ideia de caiu na fazer a net. receita da família? Então, gente, ó, não guarda aquela receita da família, não. Conta pro chefe, ele faz aqui. Que tal? O chefe Fernando Meirelles faz aquela receita da família. Entra em contato com ele através da... Aí ele fala, ó, tal, manda foto se você quiser do prato, ou da Bisa que ensinou você a fazer aquele prato. Delícia. Quando, ó, o Fernando Meirelles Nossa, já fez receita pratos da de vó família é tudo dele de aqui. bom, né? Vó, de pizza que vem. E aquela receita que passa de mãe pra filho? Ah, sim. Que a mãe fala, é segredo, filho. Tem gente que não gosta de revelar. Mas tem outras, vai. Quem é bom na cozinha é bom em qualquer receita, né? Tá bom, chefe? Se não tiver bom... Tá ótimo, você tá avisa. lindo. Ai, eu adorei, porque imagina, ele fica crocante por fora, gente. Ó, Ele fica super crocante. adorei. É óbvio que se você serve na hora, fica bem gostoso, bem mais gostoso. Se esfriar, não perde a crocância. Mas como tudo que é frito, é mais gostoso quando é... Na hora, né? hora, é. Mas eu posso fazer o que nós estamos fazendo, esperar um Pode, pouquinho? isso aqui fica na geladeira 3 dias. Ah, então só vai fritar na hora de Fechadinho. comer. Aí o Geraldo desliga. Porque no restaurante nós fazemos e deixamos, né? Que é Iris? Nossa, ainda tá alto aqui. Geraldo, baixa um pouquinho mais. Isso aqui, agora eu tô ocupada, eu não posso... Ah, peraí que o Geraldo vai baixar só um pouquinho meu ponto. Eu estou te ouvindo sim. Obrigada, Geraldo. Um beijo pra Helenita. Fala de novo. Helenita Almeida, minha linda, um beijo, viu? Beijo, Helenita Almeida. Ela gostou do meu vestido. Ah, então, ó. Essa aqui é de uma confecção chamada Mural. A minha figurinista que pegou pra mim usar no Silvio Santos. A Helenita começou cedo. Tem 4 filhos. Tem 53. Ah, igual eu tenho 53. Mas ela começou cedo, eu nem comecei. Né? Lenita, parabéns pelos filhos. Um beijo grande, obrigada por você estar aí, viu? Tá vendo? Desliga aquele lá que vai direto na nossa convidada. Tem neto, Lenita? Qual que tá indo direto pra você? Não, eu não fico gripada, mas receada a gente fica, a tua garganta tá sentindo. Qual que tá indo lá na convidada? Desligar o ar. 3 netos, 3 filhos e 3 netos. 4 filhos, 3 netos. Os filhos também foram rápido, né? Começaram cedo, gente. Deve ser lindo os filhos da Helenita. Gente, É uma terapia, não é? O pessoal mandou foto pra mim. Oi, tem que achar aquela foto que eu fiquei de mostrar o pessoal assistindo o Versátil Atual. Vocês podem mandar foto dos netos no WhatsApp. Na hora que eu mandar beijo, eu mostro a foto do neto. Ah, sabe, porque tem neto que gosta. Imagina aparecer na TV, a gente mandar beijo. Ó, chefe, vou parar um pouquinho, tá? Tá ótimo. Porque precisar você... Mas ela ajuda. Você arruma aí, tá? Sabe o que é? Eu acho que tá dando saudade da minha mãe. Que eu era ajudante da minha mãe em casa, sabia, gente? Aí eles encalou lá fora, muito frio aqui, coitado da nossa terra. Eu tô tão feliz com a clínica que eu tava falando aqui com a Ellen, se eu puder um dia mostrar a estrutura, ou mesmo quando você vier, e aí uma criança ou outra que o pai autorizar, como mostrar como que é, porque eu imagino a equipe multidisciplinar que você tem, são vários profissionais,
interagindo, porque nós estamos falando, tem crianças que aceitam comer, que conseguem se comunicar, outras não. E os pais ficam totalmente perdidos. E a falta de informação faz o nível de estresse, a tristeza bater. Agora, se você sabe que a criança é diferente, você consegue se comunicar, é maravilhoso. E se você tiver um adulto, um jovem aí que passou por isso e não pôde ter um tratamento, entra no site, veja informações. Sempre algo pode ser feito, segundo a nossa querida Ellen. Porque é qualidade de vida, gente. Estar com profissionais que entendem você, entendem esse parente, que passa por essa experiência de vida, é maravilhoso. E não é só com criança, né, Fran? Adultos também. A gente trabalha com adultos também, né? Os intensivos também são indicados para adultos. É, porque é mais ótimo no adulto. Isso, porque assim, né, tem uma questão da neuroplasticidade, lógico, a criança, quanto mais cedo você começar a trabalhar, mais você vai desenvolver o sistema nervoso, né? Mas mesmo o adulto, após uma lesão, ele tem um período de neuroplasticidade, né? Então a gente tem que estar intervindo mais precocemente, logo numa fase hospitalar. Quanto antes, melhor. Por exemplo, tem uma técnica intensiva também que é chamada terapia de contenção induzida, o TCI. Ela é muito usada em pacientes que sofrem, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral. O AVC, né? Que ficam com um dos lados paralisados. Isso é verdade, e essa e essa técnica é uma técnica que é um protocolo também, que é 3 horas por dia durante 2 a 3 semanas. E aí o paciente passa a usar mais o lado comprometido. Então a gente tem uma técnica de contenção do lado são e estimular mais o lado comprometido. Melhora, também muito. Eu já vi pessoas se recuperarem com tratamentos assim, vi pessoas melhorarem a qualidade de vida. O importante é não ficar sem fazer nada. Principalmente a fala de quem sofreu AVC. Até a fala voltar ao normal, é importante um trabalho. Porque a pessoa acha que está falando direito, mas ela não está saindo. E ninguém entende, é complicado. Assim, o trabalho em relação à reabilitação na questão da fala, é muito importante a presença de um fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo vai estar trabalhando todas as questões motoras orais e mesmo tem muitos pacientes adultos que sofrem o AVC e ficam afásicos. O que é o afásico? Eles não conseguem falar, eles até compreendem, mas não conseguem falar. E tem outros pacientes que não compreendem e não conseguem falar. Então o trabalho de uma fonoaudiologia... Eu não sabia. E tem o trabalho da fonoaudiologia extremamente importante nesse processo. É porque o dano é no cérebro, não entende o que a pessoa está falando no processo. E não tem só essa questão da recuperação em si, do paciente estar falando, mas a maneira dele se comunicar. Então existem vários programas hoje que é trabalhado, né, principalmente pela fonoaudiologia, que chamam de comunicação alternativa, que são programas que você pode abaixar no tablet, né, no seu celular, que são programas inclusive gratuitos. Que o paciente pode usar, é a voz dele, né? Ah, que bárbaro! Então, assim, tem muita a tecnologia assistiva que a gente fala. Então, assim, hoje os recursos são muito grandes e nós temos que estar orientando o paciente. Mesmo que o paciente não tenha condições de comprar um equipamento, um recurso que ele precisa usar, nós temos o direito e o dever de passar o que ele precisa. Né? Porque daí ele vai correr atrás, ele vai atrás da justiça, né? Vamos fazer uma rifa. Quantos pacientes a gente faz uma rifa? Exatamente. Sai vendendo as delícias daqui, consegue comprar ou adquirir o que precisa, porque alguns são cadeiras especiais também, principalmente as crianças que têm a paralisia, para não ficar com o rosto, encaixa a cabeça direitinho, porque o corpo é mole, né? Mas com a reabilitação deve ser maravilhoso. Eu creio que começa a fortalecer todo o corpo da criança, né? A gente tem todo um programa para essa reabilitação e as funções. Então, reabilitar um paciente hoje é colocar ele inserido na vida que ele tinha, o que é a vida social dele, familiar, escolar, se for um adulto do trabalho, mesmo com as dificuldades dele, que ele consiga o quê? Ser reinserido nessa sociedade, né? Que ele consiga fazer tudo que ele fazia, se no caso de um adulto, mesmo com as dificuldades dele, usando adaptações. Não dependendo, que é o que mais eles querem. A individualidade, poder fazer suas coisas. E os pais eram, claro, mas com a reabilitação, com esse tratamento, isso é possível. E principalmente lembrando do AVC, é muito importante você falar. Eu falo aqui, quando eu falo dos meus ômegas, dos meus tratamentos, falo, gente, uma coisa que ninguém não dá sintoma, é o derrame. O AVC simplesmente acomete uma pessoa. Então
Então é importante ter uma vida saudável, ser feliz, ter dificuldades. Quem não tem, meu amor? A gente está aqui sempre sorrindo, porque eu choro, eu brigo, eu fico brava. Se eu erro, eu peço perdão. Se erram comigo, eu faço o trabalho de perdão. E o que eu faço? Eu falo, eu sou feliz. Então, uma coisa que a gente pode acontecer do nada. É terrível isso, viu? Mas tem solução, tem tratamento, gente, que vai dar qualidade de vida. Eu vi muitas pessoas se reabilitarem no AVC, com tratamentos como o seu, com clínicas como a sua, inclusive até ter vida normal. Você fala, você teve um derrame? Então, gente, alguém sofreu um derrame aí, é rápido. Quanto antes, sempre melhor começar uma reabilitação com pessoas que têm amor, paciência e entendem a dificuldade, porque a gente não tem tempo, não tem nada, não é o nosso trabalho. E nós vamos ser treinados, vamos saber como. Quentinho, chefe. Eu só tô é testando um ou outro, isso, testa o óleo aí. É, porque, né, imagina, nós vamos comer quentinho. E a gente falando aqui, né, muitas coisas. E bacana, vocês também, a pessoa que passa por toda essa reabilitação, você viu que eu falei de um hábito péssimo de fumar, ajudar, que causa o AVC. A alimentação também é importante nessa reabilitação? Conta, o alimento tem que ser um alimento melhor para as pessoas? Olha, Flor, muito interessante a sua pergunta. Por exemplo, né, no caso das crianças que passam pelo intensivo da fisioterapia, que é o Therasult, durante o período que elas estão no intensivo, elas precisam ter uma alimentação saudável. Então, tem algumas orientações. Por quê? É como se elas fossem para uma academia mesmo. Elas fazem muita força e tem um gasto energético muito grande. Então, a gente, na parte do intensivo, a gente tem algumas orientações. E mudando um pouquinho, falando um pouco das crianças dentro do transtorno do espectro autista, algumas pesquisas colocam que as crianças são muito sensíveis ao glúten. E isso altera muito o comportamento delas. É verdade. Então, existe hoje, né, a nutrologia, a nutróloga, né, o nutrólogo, eles são profissionais importantíssimos para acompanhar a alimentação das crianças dentro do espectro autista. E é delicioso. Glúten, tudo tem glúten, mas existe receitas e coisas que dá para substituir, como o chefe falou, que ficam muito saborosas, gente. O mercado está cada vez mais sem glúten, né? Sim. E eu não imaginei que até o ketchup tinha glúten. Eu adorava ketchup. Eu falei, oi, ketchup tem glúten, como é que é? E aí eu comecei a ler as embalagens, né? Então é até uma dica pro pessoal que tá, os pais em casa, que estão assistindo essa entrevista, olhar o rótulo. Glúten não é bom no caso da criança com Down, autismo, todo. As pesquisas, assim, a gente vê muito que as crianças... Não é bom para ninguém, imagina quem imagina, tem. Né? As crianças, né, dentro do espectro autista, elas têm um problema de metabolismo muito sério, né? Então, assim, a alimentação delas é muito complicada. E a gente tem visto na prática, né, e as pesquisas têm mostrado que alguns componentes, como o glúten, como a caseína, como a lactose, podem ser desencadeadores de um desequilíbrio no metabólico. Né? Então, assim, quando você retira, você adequa uma medicação, o comportamento dessas crianças, eles se adequam melhor. Né? Eles ficam melhor posicionados quando estão socialmente, eles interagem melhor, né? O sono deles é muito complicado, então tem crianças autistas que não têm muita dificuldade para dormir, muita dificuldade para se alimentar, né? Então, assim, tem que ser uma equipe interdisciplinar mesmo. Né? Porque amorosa, são vários, né, aspectos. Conhecedores, estudiosos, treinados, mas acima de tudo amorosos. Com certeza. Né? Porque vão lidar com seus filhos, com aquele serzinho tão fragilizado, ainda que seja adulto, está muito fragilizado. Todos estão. Gente, e você que está em casa, é um assunto muito abrangente aqui. O que a Ellen está falando deve ter muito mais coisas. Eu falei até para ela fazer um adendo, me interromper ou falar algo, porque quando a gente que não conhece muito, eu até falei para ela de ir lá na clínica conhecer, porque uma vez eu lembro que eu fui, há muitos anos ainda, quando eu estava em Limeira, eu falei, deixa eu ver como que é a reabilitação no caso da pessoa que ou tinha acidentado, paralisado, e estava voltando os movimentos. Eles tinham até um guindaste, uma piscina, que senta a pessoa e levanta e põe dentro da água para começar a fazer os movimentos na água. Eu achei fantástico, e mostrar isso fez com que muitas pessoas buscassem o tratamento. Então a gente aqui está falando
Mas visualizar isso deve ser fantástico, porque pelo que você fala, é bem completo mesmo a clínica. Isso. E assim, né, o tratamento de reabilitação é isso que a gente fala, né? Você tem várias opções que eu digo assim. De acordo só que com essas cada opções, elas têm que estar de acordo com a necessidade do paciente. Então hoje nós temos tratamento que é a hidroterapia, que é o tratamento que utiliza a água, utiliza a piscina para facilitar os movimentos. Então tem isso mesmo, é bárbaro. É bárbaro. A gente tem a ecoterapia, que utiliza o cavalo como instrumento, né? Eu quero filmar, então vamos ter que filmar muito. Né? A gente não tem na clínica, mas a gente tem os parceiros. Muitos centros Primeira que realizam. tem o Aras ali que faz o trabalho de ecoterapia, que são parceiros das clínicas. Isso. Porque, gente, quem tem lugar para ter cavalo, né? Tem que ser um Aras. Uma área com um lugar que tem animais, e Limeira tem. Aqui em Campinas também acho que tem. Tem, né? Tem. Vamos um dia mostrar. A gente tem assim, né? Tem a ecoterapia, a hidroterapia, né? Tem o intensivo do TeraSult, a fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a psicologia também, né? Importante. Extremamente importante para você estar dando toda a assistência para esse paciente. E uma coisa importante hoje, que eu acho que os pais hoje, Flor, eles estão muito mais conscientes. Estão. Então, assim, muitas das coisas que os pacientes estão conseguindo de tratamento, graças a associações que eles montam, eles juntam e desenvolvem projetos. Por exemplo, agora mesmo, né, aqui próxima a nós, a Pedreira do Chapadão, tem a Parque Adaptado. Né? Surgiu do quê? Do projeto de pais que viram a necessidade que esses filhos têm de estar inseridos na sociedade. Exato, e num parque, brincar. Né? Então, assim, o balanço tem que se comportar uma cadeira de roda, o gira-gira, né? Que a gente tem muitos cadeirantes, a nossa estatística é alarmante, né? Então, e não tem nada para cadeirantes, o nosso país está bem atrasado. O nosso país está muito atrasado, né? Você sai para outros países, Estados Unidos, né? Mesmo a Europa, você tem tudo adaptado. Respeitadíssimo cadeirante, gente. Muito respeitado. Mas nós vamos ainda chegar a isso, lá. Tem que ter fé. Mas como profissionais que já dão passo com tecnologia, uma clínica com profissionais amorosos e totalmente habilitados, porque não é qualquer um que pode lidar com isso. Já provei o molho no dedo. No dedo. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou lindo, né? Agora vamos fritar, né, chefe? Então, a temperatura do óleo é uma temperatura legal para fritar. Aqui, e tem que fritar, gente. Esse não é o tipo de coisa que dá para pôr. Tem que fritar para ficar gostoso, que tem que dourar o macarrão. Eu vou testar um aqui para ver como é que tá, por causa do ar-condicionado. E naquelas panelas, tipo, que é de vapor, que é tipo airfryer, vai? Olha a propaganda gratuita aí. Serve também, dá para fazer, né? Também. Mas o sabor disso aí é assim, né? É outra. É uma vez ou outra. Eu vou comer hoje. Você acha que eu faço em casa? Aí quando chegar a visita, você faz. Porque se você tem batata em casa, você tem salsinha. Gente, é batata. Pimenta do reino sempre tem, né? Pimenta do reino e o sal. Aí você pega, tem que ter, o trigo todo mundo tem em casa. Dono de casa sempre tem um trigo lá na despensa e amido de milho. Se você não pode com o trigo, pode, que é só para deixar ele firme. Então dá para fazer com, só enrolar as bolinhas e o queijo. Ele pôs o queijo gorgonzola, que é um queijo saboroso, ele fez a receita original. Então você põe o queijo gorgonzola. Ai, que faz. Já fiquei doutorada do petisco aí. Eu gosto de receita assim, que eu memorizo. Chegou alguém, na minha casa nunca tem nada, né? Mas essas coisas, batata, vira e mexe tem. O trigo eu sempre deixo lá porque às vezes precisa, né? A gente tem, até eu que não uso na minha despensa tem. Aí antes de vencer eu não usei, eu dou pra alguém. Além da beleza, da estética, do gosto, tem a vantagem do custo-benefício. Verdade. Mesmo, entendeu? Verdade, é uma receita ótima. Não é cara, então dá para fazer realmente como entrada de um jantar. Ai, delícia. Gostei, fica chique porque é diferente. Aliás, você segue o chefe Fernando Meirelles nas redes sociais? Olha aí, ó, Facebook, chefe Fernando Meirelles, Instagram, chefe Fernando Meirelles, com 2 L no Meirelles, viu? Eu sigo o chefe, né, chefe? Olha, tem chefe que vem aqui que eu ainda não sigo. Eu tenho que ficar com o meu celular aqui, pedir pro chefe olhar e já pôr pra seguir, porque eu adoro. Ai, Iris. Que lindo isso. Adoro. Ai, gente, tem que ligar pro Júlio me mandar mais gel. Que ela usa comigo, né? E não é pra besuntar, não, pode espalhar. Mas no início eu também passava errado, eu besuntava. Ele, não, espalha que funciona.
tem pais que vão começar a observar que o filho tem uma diferença, tem uma síndrome. Qual é o conselho que você dá para parentes? Como você falou, alguns detectaram já no pré-natal, outros vão ver no decorrer, no desenvolvimento da criança. Sim. Muitos pais descobriram que o filho não falava, ficava muito... Tem criança que é quietinha mesmo, mas sim, aí tem uma avaliação de um profissional, né? Lógico, você tem aí, né? Cada criança tem o seu tempo para tudo, né? Para desenvolver, para andar, para gatinhar, para falar, né? Mas nós temos uma janela que é o limite. Uma janela, por exemplo, até 1 ano e meio, mais ou menos, é data limite para a criança andar, né? 1 ano, ela já está balbuciando algumas palavras, babá, mamã, dá, tá. Lógico, outras crianças mais cedo, outras mais tarde. Mas você tem que ficar muito atento ao desenvolvimento do seu filho e começar a perceber certas coisas. Por exemplo, se seu filho, você percebe que ele interage diferentemente do que outras crianças, ele não brinca, quando tem outras pessoas ao redor, ele não interage, não tem uma interação, por exemplo, são alguns sinais. Não digo que é uma criança autista, mas são alguns sinais... Da criança que não gosta do toque, o toque, ela já desde pequenina não gosta que a toque? Então, as pesquisas, ela tem mostrado que sim, né? Existem alguns sinais né, da questão sensorial dessa criança que já começam a aparecer precocemente, né? Que são crianças, por exemplo, que não gostam de ser pegas no colo. Nós são crianças que não gostam muito de acariciar, né? E aí os pais chegam muito ansiosos porque ela não gosta que eu abraço, ela não gosta que eu beijo. Tudo que quer fazer isso, né? Tudo que ele quer fazer, né? E assim, mas essa criança, por exemplo, ela gosta do que a gente fala do abraço profundo, do toque profundo. O suave não, mas o profundo sim. O profundo. Né? É uma disfunção os pais sensorial. Não sabem, vai indo devagarinho. Né? Então, assim, a gente tem que esclarecer muito esses pais, né? O que eles podem fazer. Por exemplo, recentemente eu recebi uma criança com 1 ano e 8 meses que nunca passou por tratamento, né? E é uma criança que se tivesse sido tratada desde o início, hoje estaria uma condição motora muito melhor. E aí, quando chegou na sessão, a gente fez a avaliação e colocou para fazer alguns movimentos. Os pais ficaram surpresos, mas ele faz isso, né? Às vezes os pais acabam subestimando a potência dos seus filhos. Exatamente, porque ele não sabe, fica limitado. Ou por medo mesmo. Medo, exatamente. Né? De forçar, enfim. Então é muito importante. É ideal saber ter uma direção mesmo de um profissional. Isso, é muito importante ter essa direção. Gente, anota mais uma vez o site, porque a gente traz esses profissionais, essa clínica, porque quem está passando por isso, tudo que precisa de uma luz, de uma ajuda, tem muita informação na internet boa, mas tem muita besteira na internet. Então a gente tem que tomar cuidado com o Dr. Google, porque ele ensina coisas boas, sim, mas também tem gente que põe cada absurdo e a pessoa grava, põe o que ela quer lá. Então, sempre com uma referência médica, com uma referência que tem estudos, que tem comprovação científica. Porque, sim, você vai ver seu filho, sua filha melhorar e você vai interagir e vai ser o dia mais feliz da sua vida, porque vocês serão os pais mais felizes sabendo que seus filhos vão poder receber seu abraço e ter qualidade de vida. E todos vão ganhar na família. Todos serão tratados com amor nessa clínica e eu estou muito feliz de você estar aqui, viu, Hélio? Obrigada. Vamos mostrar depois a estrutura um dia. Quero que você venha muito. Eu vou procurar, eu vou entrar, vou conhecer mais esse universo, porque você é uma clínica que trata vários. A gente tem trazido os assuntos separados e poder falar deles, da equipe multidisciplinar, é muito bacana. O programa está aberto. Viu? Eu agradeço e a gente vai estar presente sempre. E eu sou uma boa anfitriã, porque você não falou nada, me falaram, se eu puder perguntar alguma coisa. Alguém mandou WhatsApp, precisa, né? O pessoal ficou falando só parabéns. Muito pessoal falou parabéns pelo programa, ficou ouvindo atento, anotaram o site para poder ajudar o próximo. É bacana quando a gente faz um programa que talvez a pessoa não tenha essa questão na família, mas fica assistindo. Porque quando você tem conhecimento, a gente anda na rua, você lidar com uma pessoa, aí você não sabe nem como agir. A criança sente tudo, viu, gente? Eles às vezes não estão demonstrando, mas estão lá, estão sentindo. Isso é como uma facada nos pais. Então você sabendo a interação, ou você vê que a criança não gosta que toca, você vai respeitar, né?
você vai saber como é. Então é legal você até entrar no site, a gente convida para você conhecer um pouquinho desse universo tão lindo, tão poderoso e que nós podemos sair do ostracismo e da nossa ignorância simples, sem querer nós fazemos, mas se a gente tem eu vou pesquisar, porque eu não só no Teleton eu lido com essas crianças e eu fico vendo como os pais até onde eu posso ir, eu sabendo melhor vai ser mais gostoso, né? Com certeza. Olha, gente, estou tão contente de conhecer Ellen. Obrigada. Bem mesmo, viu? Ela vai voltar, eu vou conhecer mais e muitos assuntos vão se degustar, Ellen. Vou ficar aqui entre você e o chefe. Nós vamos passar os ingredientes na tela bem rápido. Não, eu vou falar com calma. Depende do que a diretora falar. Ela falou com calma, só porque eu quero comer, eu amo batata. Fantasy Potato, do chefe Fernando Meirelles. Gente, é simples, 500 gramas de batata cozida e amassada. E depois você espera esfriar, tá? 2 colherinhas de chá de sal, 1 colherinha de chá de pimenta do reino branca, ou ao seu gosto, meia xícara de salsinha bem picadinha. Aí você vai misturar e vai esperar, né? Você reserva ali e você vai picar as suas 100 gramas de queijo tipo gorgonzola nos quadradinhos que você viu aqui no programa. Você também vai ter que ter 200 gramas de farinha de trigo ou pode ser amido de milho para você que é intolerante ao glúten. 2 ovos batidos. E você terá meio pacote de macarrão cabelinho de anjo, triturado grosseiramente com suas mãos. Ou pode ser o bifum. Bifum. Ou você vai nessas lojas que já tem cabelinho de anjo ou de arroz. Já existe. E óleo, quanto basta, aí para você fritar acomodamente os seus Fantasy Potato. Não vou esquecer mais, olha. Amiga, seguinte. Esse molhinho, você que fez o molhinho, chefe? Eu que fiz o molhinho. Ele é apimentadinho, mas é gostoso. É tem várias suave. especiarias. Eu vou pôr dentro, mas deixa eu dar uma mordidinha. Rose, Ellen, me perdoa. A Rose tá assistindo o programa, né, Rose? Tá salivando aí, né, Rose? Ai, gente, eu preciso comer, posso? Olha o barulhinho. Posso pôr o microfone para o pessoal ver que é crocante? Dá? Esse molhinho? O molhinho fecha, né? Gorgonzola ficou top. Não é o toquezinho? Mas se não tiver gorgonzola, eu posso pôr mussarela? Pode pôr mussarela. Gente, o gorgonzola, seu molhinho é top também, viu? Um molhinho picante, aí eu ponho pouco. Gente. Vem um dia só pra ensinar esse molhinho, que é muito bom. Separar um pra mim, um pra Iris. Iris. 1 ou 2 você quer? 2, porque a hora que acabar, apagar a luz. Mais um pra mim com ela. Deixei pra vocês. Gente, Fernando, obrigado por estar um tempinho na sua agenda. Muita saudade. Eu não te beijei de tão gostoso que tá que eu tô mais, eu tô focada aqui. Que coisa, né? Como uma entrada deliciosa. Gente, você que tá em casa, é final de semana. Talvez você ainda tenha contas para pagar. Posso te dar uma receita para você resolver? Na segunda-feira vai parecer que foi mágica. E não. O Deus que tem você, quando você aprender a relaxar, que eu sei que não é fácil, você vai falar, se a Flor falou, eu vou fazer. Respira pelo nariz, prende um pouquinho, solta, fala, Deus, vou deixar tudo de lado e vou esperar o Senhor me ajudar a resolver na segunda-feira. Traga condições, pessoas. Flor, eu tô bem, tô tranquila. Como a Verinha tá lá com aquela paisagem do lado do amor da vida dela, o Cídio.
mas todos nós queremos estar bem todos os dias. Então, abraça a pessoa que você ama. Fala assim, olha, talvez você não saiba dizer eu te amo. A minha vida não seria a mesma sem você. Talvez você pode falar assim, ó, para aquela pessoa que está longe, doentinho, olha, eu não tô te vendo, mas eu tô aqui, se precisar de mim, pode ligar para mim. Sabe? Ou às vezes você mandar um WhatsApp, te amo. Isso faz as pessoas crescerem e sentir um amor. Só o amor, como a gente falou que tem, o Fernando está aqui hoje à clínica com as crianças e os adultos, faz um mundo melhor e o seu mundo melhor. Então relaxar é um exercício de amor para você. Pensa nisso. Eu amo você, que esse Deus que está vivo em mim, está em você, faça a conexão e que você tenha um ótimo final de semana. Beijos, tchau meus amores, até segunda-feira ao vivaço de novo, hein?